Eu duvido que você vá ver isso novamente no futebol. Todos os 11 jogadores ficaram na frente do gol. E o pior é que essa estratégia deu certo. Não me pergunte como, mas esses caras conseguiram amarrar suas chuteiras no meio do jogo. Esse atacante é muito azarado. Ele marcou 2 pinturas em um jogo e os 2 lances foram anulados. Agora olha o que aconteceu com o Romero, goleiro da seleção argentina. Numa disputa de pênaltis, ele fez essa super defesa e enquanto estavam comemorando, não perceberam que a bola quase entrou no gol. Olha onde a bola parou. Essa foi por pouco, mas quem fez história mesmo foi o Alisson. Várias vezes, os goleiros vão para a área quando o jogo está no finalzinho, mas até hoje, o único que eu vi marcando um gol foi o Alisson. O que não se compara com esse golaço marcado por um goleiro em um jogo de seleções. O cara meteu uma bicicleta mais bonita que a de muitos atacantes por aí. Neuer levou um dos gols mais inacreditáveis da história, depois que o goleiro tirou essa bola de cabeça. Ele não esperava que isso fosse acontecer. Absolutely amazing. Stankovic with an extraordinary goal. Cristiano Ronaldo fez o gol mais impossível da Champions League. Cristiano de bicicleta, minha nossa! Minha nossa! Gol! Mas há quem diga que o gol mais impossível da Champions foi essa pintura aqui do Zidane. E o melhor é que isso aconteceu em uma final. Outro gol incrível na final da Champions foi esse daqui do Mandzukic. E aí, qual deles foi o mais bonito? Voltando a falar do Cristiano Ronaldo, outro gol impossível que o craque fez foi esse daqui. Ele pulou quase o dobro da altura do zagueiro. Em um jogo do Manchester United, um fã do Cristiano Ronaldo fez algo impossível. Garnacho sempre deixou claro quanto gosta do CR7 e ele conseguiu marcar um gol quase igual ao do seu ídolo. O mestre de fazer coisas impossíveis em campo é Ibrahimovic. Se liga nesse gol que ele fez quando jogava pelo LA Galaxy. Pela Suécia, ele marcou esse golaço. Uma bicicleta de fora da área e ainda encobrindo o goleiro. E ele não estava jogando contra qualquer seleção. Ibra fez essa pintura contra a Inglaterra. Outro golaço do atacante pela Suécia foi esse chute de calcanhar. Agora se liga nesse golpe de taekwondo na bola, para marcar mais um golaço, dessa vez pelo Paris Saint-Germain. Ibra também foi o único jogador da história que conseguiu transformar o chute do goleiro adversário em uma assistência para o gol. Outro jogador que fez alguns gols impossíveis foi Roberto Carlos. Ele é conhecido por ter o chute mais poderoso do futebol, e esse gol pela seleção brasileira é a prova disso. A curva que a bola fez é simplesmente surreal. Outro golaço que é bem parecido com esse foi marcado por esse cara aqui. Se liga na curva que a bola fez. Só que o mais impressionante nem é esse golaço. Esse garoto fez 4 gols na mesma partida e empatou o placar para o Liverpool. Mas Lewandowski fez algo mais incrível. Com apenas 9 minutos em campo, o polonês conseguiu marcar 5 gols. Isso é tão impossível de acontecer que o jogador bateu alguns recordes mundiais. Lewandowski again, and somehow he's put it in. Oh, this is one of Lewandowski's finest. Para você ter uma ideia de como esse feito é impossível, Messi também já fez 5 gols em uma partida, mas demorou bem mais do que 9 minutos. Isso aconteceu em uma partida da Champions contra o Bayer Leverkusen. E mesmo assim, ele ainda tem o recorde de mais gols marcados em uma partida de Champions. Se alguém te perguntar qual foi o gol de cobertura mais bonito que você já viu, diga que foi esse daqui. E o melhor de tudo é que dá pra ver que ele foi consciente, já que ele percebeu o goleiro adiantado antes de chutar.
Mas não tem como falar de gols impossíveis sem citar Lionel Messi. Esse drible pra cima do Boateng vai ficar na história pra sempre. Outro jogador que fazia lances impossíveis em campo era Ronaldinho Gaúcho, como o dia em que ele deu 3 lençóis no mesmo lance. Bom, algo assim só não era impossível para Pelé, que contra a Juventus deu 4 chapéus e marcou um dos gols mais bonitos da história. Infelizmente, não existe uma gravação desse gol, mas ele ficou tão famoso que foi recriado por computador. Esse é o gol de cabeça mais bonito e improvável da história. E o melhor de tudo é que isso aconteceu em plena Copa do Mundo. Esse goleiro fez o que Neuer não conseguiu. Se liga nessa super defesa de cabeça. E para melhorar, ele salvou o gol mais uma vez depois disso. Falando em gols de falta, esse daqui por si só já poderia entrar na nossa lista de lances impossíveis. Só que o mais incrível é o que aconteceu na comemoração. No Borussia Dortmund, aconteceu algo parecido. Bellingham simplesmente agarrou um copo no ar e ainda conseguiu dar um gole da bebida durante a comemoração. Voltando a falar de cobranças de faltas, esse time fez uma estratégia impossível, que de algum jeito deu certo. Todos eles correram antes da cobrança, para deixar os jogadores adversários em posição de impedimento. Simplesmente genial! Essa é a cobrança de lateral mais impossível de todas. E o melhor de tudo é que a jogada ainda resultou em um golaço. Esse é o jogador mais azarado da história. Primeiro, ele teve um gol invalidado por estar impedido. Até aí tudo bem. Mas logo na cobrança desse impedimento, o impossível aconteceu. O goleiro jogou a bola nos pés do atacante e ele marcou o gol novamente. Só que mais uma vez foi invalidado. Dessa vez, porque o goleiro tocou 2 vezes na bola, o que é proibido. Falando em falta de sorte, esse cara conseguiu marcar um gol, mas pagou um preço muito caro por isso. O negócio foi tão feio que ele teve que colocar um gesso naquelas partes. O Batshuayi conseguiu a proeza de acertar uma bolada no seu próprio rosto. Já nesse dia, quem estava com azar era o Liverpool. Em jogo importante contra o Manchester City, eles tiveram essa bola na trave. E para piorar, quando todos achavam que a bola tinha entrado, o VAR apareceu para mostrar que não tinha sido gol. Quais as chances disso acontecer? O Liverpool já teve seus lances de sorte, principalmente quando marcou o gol mais improvável da Premier League. Esse foi o gol mais fácil da carreira do Mbappé. Depois que o goleiro pegou a bola, ele simplesmente se esqueceu do atacante e largou a bola no chão. Que vacilo! Neymar conseguiu levar uma falta do bandeirinha depois da cobrança de escanteio. Olha o que aconteceu. Mas esse outro time não teve a mesma sorte e acabaram levando um gol de pênalti do jeito mais impossível. Agora falando de um goleiro que literalmente fez um milagre, olha a defesa que o Ter Stegen fez contra o Bayern de Munique. Simplesmente sensacional. Esse zagueiro entrou para a história com essas 2 defesas inacreditáveis. O Kimpembe estava machucado e sozinho contra 4 atacantes. E o que ele fez? Um dos lances mais impossíveis de todos. Mas nesse jogo de Champions foi o PSG que sofreu com um lance histórico de um zagueiro. Olha como esse cara tirou um gol do Mbappé em cima da linha. Só que nenhum desses caras conseguem superar Oblak. O goleiro do Atlético de Madrid mostrou por que é um dos melhores do mundo com essa super sequência de defesas. Bom, na verdade, talvez um goleiro consiga superá-lo. Olha o que esse cara fez no campeonato italiano. Nem os próprios jogadores em campo conseguiram acreditar no que viram. Esse jogador foi expulso 2 vezes. Primeiro ele recebeu o 2º cartão amarelo por essa falta. E aí, o juiz foi chamado para rever o lance no VAR e percebeu que tinha cometido um erro. Daí, chamou o jogador, retirou o amarelo e deu um vermelho direto. Vai entender, né? O que aconteceu nesse jogo vai te deixar surpreso. Quando um jogador do Aston Villa caiu no gramado sentindo dores, os jogadores do time adversário, o Leeds, simplesmente não pararam o lance e foram para cima, marcando um gol. Uma confusão enorme começou porque os jogadores do Villa achavam que seus adversários tinham agido de má fé. No fim das contas, o técnico do Leeds obrigou seus jogadores a fazerem o maior ato de fair play de todos.
Eles simplesmente deixaram Aston Villa marcar um gol para igualar novamente a partida. Incrível! Esse jogador sabia ler mentes. O Mascherano sabia exatamente onde seu adversário ia bater o pênalti. Esse goleiro tem o braço mais forte do mundo. Se liga no lançamento que ele fez, que já colocou seu time no ataque. Mas esse outro goleiro fez algo ainda mais impossível. Ele marcou um gol a mais de 100 metros de distância e, de quebra, ainda ficou com o recorde de gol marcado com a maior distância da história. Cristiano Ronaldo fez algo parecido, só que a 35 jardas do gol e de um jeito bem mais estiloso. Alguém consegue me explicar o que aconteceu aqui? Bom, falando em coisas que não dá pra explicar, me diz aí, qual desses gols foi o mais perdido da história? Esse cara que pisou na bola, literalmente? Esse atacante que conseguiu até driblar o goleiro, mas não conseguiu marcar um gol? Ou esse que recebeu literalmente embaixo das traves? Enquanto você vai nos comentários dizer qual desses atacantes mais passou vergonha, já aproveita para deixar aquele like no vídeo e se inscrever no canal. E falando nesse último atacante aí, o cara conseguiu fazer algo mais impossível que perder um gol embaixo das traves. Ele perdeu 2 gols do mesmo jeito. Sabe por que Sterling foi vendido pelo Manchester City? Provavelmente foi por esse gol impossível de perder. E esse jogador simplesmente estourou uma bola com o chute. Esse gol é quase impossível de ser feito, é o famoso gol olímpico. Petkovic, ex-Real Madrid, era especialista nisso, já que marcou 3 gols desse na mesma temporada. Mas o Rooney conseguiu fazer um gol mais incrível que esse. Nada se compara a essa cobrança de falta do meio da rua. Agora, esse goleiro precisou de toda a sorte do mundo. Depois de defender um pênalti, a bola bateu na mesma trave 3 vezes. Esse árbitro fez algo impossível, pelo menos para as regras do futebol. Ele simplesmente encerrou a partida faltando 5 minutos para acabar o tempo. Mas isso não é o pior. Ele percebeu seu erro e voltou atrás. Só que algum tempo depois, quando ainda não tinha completado os 90 minutos de partida, o cara apitou o fim do jogo novamente. Algo parecido aconteceu com Cristiano Ronaldo em plena Champions League. Ele claramente sofreu esse pênalti no fim de jogo. Mas ao invés de marcar a penalidade máxima, o árbitro apenas encerrou a partida. Esse goleiro fez uma defesa de cabeça simplesmente inacreditável. Ronald Koeman fez algo incrível como técnico da Holanda. Ele escreveu situações em um papel e pediu que fosse passado para o Van Dijk. As instruções eram que o zagueiro deveria ir para o ataque, para jogar como um centroavante. E o pior é que deu certo. Olha o golaço que ele marcou. It comes off the crossbar from Babel, and there is Virgil van Dijk. Task of heading the ball. E falando de zagueiros fazendo gols impossíveis, Sérgio Ramos vai te surpreender na Champions de 2014. A final foi entre Real Madrid e Atlético de Madrid, e os merengues estavam levando a pior, até os 93 minutos de jogo, quando o Sérgio Ramos fez o impossível. Esse gol não só empatou a partida, como deu forças para o Real Madrid marcar mais 3 na prorrogação e ganhar o título. Darwin Núñez conseguiu aproveitar a bobeira do goleiro para marcar um gol. Não foi tão bonito quanto o do Ibrahimovic, mas ainda assim foi um golaço. Mertens fez algo simplesmente incrível. Ele precisou de apenas 8 segundos em campo para marcar um gol. E falando em substituições, algo bizarro aconteceu nesse jogo. Um jogador foi substituído com apenas 15 segundos em campo. Essa foi a defesa mais incrível da história. Além de tirar a bola, o cara conseguiu se jogar para salvar o gol de costas.
Nessa partida entre Orlando City e New York City, o impossível aconteceu. Eles estavam na última batida de pênalti e o goleiro tinha que defender para ganharem o jogo. E ele realmente conseguiu, mas como estava com os 2 pés fora da linha, a batida foi invalidada e, para piorar, o goleiro foi expulso depois de reclamar com o juiz. E foi aí que esse jogador pegou as luvas e foi pro gol. Até a torcida já tinha desistido do jogo quando o cara fez isso. Sim, ele conseguiu defender. Provavelmente seu adversário subestimou tanto que bateu de qualquer jeito e se deu mal. Esse é o pênalti mais improvável do futebol. A bola não tinha saído de campo quando o zagueiro pegou com as mãos. Provavelmente, ele achou que conseguiria enganar o juiz e ganhar um tiro de meta. Mas ele se deu mal, já que o pênalti foi marcado. Falando em momentos inacreditáveis, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja o que acontece quando o juiz atrapalha um gol.